aqui? Obrigado, obrigado, obrigado. Então, quem anda por fé é um ser espiritual. E quem não anda por fé é alguém que simplesmente crê. E esse ser, ele é natural. Ele tem expectativas com as coisas do mundo. E isso é horrível, porque quando não tem, ele se abate. Mas quando ele tem, ele se alegra. Então ele fica uma gangorra. Só que o homem espiritual que anda por fé, ele é de glória em glória. Tudo que ele passa é momentâneo, é um breve momento, mas ele se recompõe daqui para ali. É isso ou não? Quem tem fé se recompõe com mais facilidade. Agora, quem simplesmente acredita, gente, é uma dificuldade para tirar o cara do lugar. Quem tem fé se recompõe rapidamente. Vamos observar um pouco a palavra de Deus? Eu quero ler com você Romanos capítulo 10. A gente se aperfeiçoar como igreja, a igreja se aperfeiçoando na face da terra, porque quando a gente fala de Pentecostes, a gente fala de um enchimento de poder. A gente fala de operar milagres. Uma igreja foi cheia de poder para ir por todo o mundo, levando as boas novas e também se movendo, um ofício para operar milagres, maravilhas, prodígios, cego ver, coxo andar e daí por diante, em um enchimento de poder. Mas também para desenvolver um ofício, simplesmente o ofício da igreja do Senhor espalhada pela terra, ela é desenvolvida por fé, ela não tem expectativa. Quem se move por fé não tem expectativa em ninguém. Alguém concorda ou não? Quando aqueles homens foram distribuídos para irem, foram comissionados para irem 2 a 2, foi tirado deles a expectativa do homem. Eles foram por fé. O Senhor disse: não leva nada, porque é muito simples você dizer para uma pessoa: olha, pega esse carro, essa gasolina, pega isso, pega a roupa, pega isso, pega aquilo, pega mantimento, faz um motorhome para você ir. É muito simples. Mas agora quando você diz, vá por fé, pela fé, é outro negócio totalmente, é um rolo. E aí muitas vezes a gente recua. Só que aqueles homens, eles foram pela fé, eles se moveram por fé. A igreja de Atos, quando ela foi distribuída, ela foi pulverizada por toda a terra, ela foi pela fé. Ela não tem expectativa. Quem tem fé é extremamente espiritual. Ela serve, ela doa, e ela não espera nada de ninguém. Ela não vai de carro vazio para encher ele na volta. Ele não vai com bolsa vazia para ele começar a encher onde ele for, ele encher de mantimento ou encher de presentes e voltar para casa. Não. A fé, ela não tem um lugar para guardar nada. A fé é só ele e Deus. Alguém concorda com isso ou não? Isso é fé. Então vamos lá. Romanos 10, a partir do versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor,
Quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 17. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, ela precisa ser aperfeiçoada. Ou não? Ela precisa de disciplina para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que eu realmente possa me mover e ir sem medo. Então, a fé, ela é uma cura para o homem espiritual. E para que ele se prepare para uma jornada, ele precisa de disciplina, para que essa fé, ela possa desenvolver, ela possa aumentar, mas baseada onde? Ela só vai crescer, ela só vai estar numa dimensão ou numa proporção boa para você andar, a partir do momento em que você senta, disciplina você mesmo para meditar e buscar a palavra. Ela só vai ser aperfeiçoada mediante a meditação, buscando a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo o Espírito Santo. Amém? Se a gente olhar a disciplina, quando o Senhor chamou os homens da história passada, quando Ele os chamou, Ele os preparou em fé, para eles se moverem. Quando Ele separou homens, no decorrer da história, Ele os preparou em fé. Vocês concordam comigo ou não? São homens que extremamente viviam baseado pela fé, tinha agonia no coração deles, mas eles foram treinados por Jesus, pelo Espírito Santo, para se moverem em fé. Todas as expectativas deles eram diretamente conectadas a céu. Eu já falei para vocês, alguns homens da história passada, eles tiveram que ser separados para serem aperfeiçoados na fé, para poder se mover. E eu e você, como igreja do Senhor, essa igreja gloriosa, que traz cura, que traz libertação, ela precisa se mover, mas ela precisa se preparar também para se mover em fé. Concorda ou não? Até agora estou falando, mas alguma coisa tá legal ainda? Então vamos lá. Então, se você olhar, teve homens que foram separados por um longo tempo, para ter um tempo com o Senhor, para conhecê-lo, para vê-lo fazendo, conhecendo-o, e depois daí, o Senhor olhava para ele e diz: tu está pronto? Vá. Existe um clamor ainda hoje: quem eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vai lhe custar, você pode até dar essa resposta imediata, mas ela vai requerer uma disciplina, porque daqui para ali você pode decepcionar e você pode parar, e o Senhor não tem isso para o homem. O Senhor tem uma jornada de fé, que ela não encerra por qualquer vento de doutrina, por qualquer decepção, por qualquer chateação, ela prossegue, ela avança, é por fé que eu me movo. Amém? Muito bem. Porque a gente tem essa mania de parar, de murmurar, de reclamar. Então a coisa não funcionou mais como você queria, até a sua crença, ela esvaziou, essa medida de acreditar, ela esvaziou, e aí você entra no processo de murmuração, aí não tem fé. Não existe fé em quem murmura, é o tempo todo reclamando, cara feia, crente de cara feia. Ele só acredita naquilo que ele vê efetivamente, ele quer ser servido, enquanto parou de ser servido, ele começa a reclamar.
ele não é contente. E aí é requerido de nós uma disciplina, através da meditação, ouvindo a palavra, e esperar pacientemente no Senhor. Isso é fé. Esperar pacientemente. Gente, tudo é névoa, não dá para esperar, está demorando demais da conta. Eu estou com uma briga ultimamente. Cadê o Marcão? Eu estou numa briga ultimamente, entendeu? Mas eu preciso me controlar, porque eu preciso me mover, eu preciso ser espiritual e resistir para passar essa fase pela fé. Porque muitas vezes você quer pegar o cara e pendurar no pescoço dele e já fazer uma oração declaratória que o inferno abra a boca e engula ele. É, mais ou menos isso. Então, não. A gente precisa esperar pacientemente no Senhor. Aquele que crê, não, aquele que tem fé, ele espera pacientemente no Senhor. Então, hoje, o que nós estamos sendo impregnados, o pessoal de TI sabe, o pessoal de TI, ele trabalha 24 horas por dia, para acelerar não só a mente dele já está acelerada, mas ele precisa acelerar o produto, né, que é o produto final de toda a TI, de todo o consumismo, de todo mundo. O produto final se chama o homem, e eu preciso acelerar o homem, e tudo para o homem tem que ser para ontonte, tudo para ontonte. Se a coisa não aconteceu, desabou. Então, nós estamos perdendo a noção do que é somente crer, andar crendo ou andar por fé. E quem anda por fé, espera. É uma agonia falar de esperar, não é verdade? A Gisele deve estar agoniada, esperando por fé para que o bebê chegue, mas ela tem que esperar. Isso é fé, não é acreditar, é fé. Então é um treinamento, cara, 9 meses, misericórdia. Será que não tinha uma tecnologia para abreviar o neném nascer? Não é verdade? Não, é 9 meses, pacientemente esperarei no Senhor até que venha. Isso é fé. Vamos lá. É claro e notório que esse negócio de esperar pacientemente no Senhor, que é uma crença que confia absolutamente e que você se rende. Não adianta eu fazer nada porque não vai mudar nada. Então eu não sou capaz de mudar nada. O próprio Deus diz, né? Já declarou na palavra que tu não tem condição de mudar nada. Então fica quieto, não me atrapalha. Então quanto mais o crente quer fazer alguma coisa, ele está atrapalhando Deus. Então nós precisamos nos policiar, talvez, ou nos administrar as nossas emoções para que a gente possa esperar, a gente brigar com a nossa alma. Assim como o salmista disse: aquieta dentro de mim, ó minha alma. Então nós precisamos, é uma peleja. Então tem uma coisa que você precisa se ocupar nesse mundo, é com quem? Com a tua alma, com a nossa alma. Porque o tempo todo ela quer sair desse corpinho para resolver coisa, e ela não dá conta. Então a gente diz para ela, fala o seguinte: te aquieta, é hoje, no minuto seguinte, a alma quer ir embora, quer esvair de novo. Calma, te aquieta dentro em mim, ó minha alma, que tu verás a glória de Deus. Então a maior briga que você tem é com você mesmo. Então isso é fé. Então ministra fé na alma. Fé na carne não tem como. É na alma. Ministra fé na alma, até que ela se aquiete e ela vai contemplar a glória de Deus. Concorda com isso ou não? Tudo bem, não precisa não, mas nós vamos continuar aqui e que você compreenda um pouco e que a gente possa melhorar esse perfil de nós mesmos.
desacelerar realmente, confiar em Deus, absolutamente nos render e deixar Ele. Então assim, tudo depende de Deus, tem que ser no tempo kairós de Deus. Amém, gente? Porque no nosso está complicado. Quando a gente marca uma data, o trem não acontece. Então fala o seguinte: Senhor, essa agenda aqui, apaga ela. E é aquela oração que eu falei para vocês que eu faço todo dia. Senhor, eu consagro nesse dia. Não é eu consagrar o dia ao Senhor, não, eu consagro euzinho ao Senhor. Me usa conforme o Senhor quer, me leva aonde o Senhor quiser, mas me dê palavra de sabedoria onde eu estiver também. Então a gente precisa fazer uma oração dessa por nós mesmos, amém? E aí, eu quero ler outra coisa aqui para vocês. Neemias, capítulo 8, versículo 5. Eu vou correr agora. Ai, gente, eu preparo um trem desse tamanho. Mas vamos lá. Abra aí, Neemias, capítulo 8, versículo 5 ao 12. Mais uma coisa para alentar o nosso coração, para viver por fé, para viver em fé. Bacana? Diz o seguinte: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas, um monte de nome aqui, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Aqui, Esdras, e juntamente com esses levitas, estavam expondo o coração de Deus, o zelo de Deus àquele povo, mostrando o que Deus estava fazendo, para que eles pudessem amadurecer no processo de fé e descansar nesse Deus que estava sendo apresentado, ensinado, meditado juntamente com aquele povo, para que eles pudessem se mover de forma espiritual, por fé. Concorda com isso ou não? Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, pelo meditar. E aqui, eles já estavam fazendo isso é uma cultura do céu no Antigo Testamento, cultura do céu no Novo Testamento, e nós não podemos perder o tempo disso. Nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos a isso, de como nós vamos andar, de que forma nós vamos andar nos próximos dias, até que Jesus volte, pacientemente esperando a volta do noivo. Amém? Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro. Aquele povo estava numa situação doida, mas aqueles que estavam ensinando a palavra de Deus estavam dizendo para eles: a fonte não é esse mundo, a fonte é em Deus, nele está a força, nele está a alegria. Por isso que nós não podemos fadigar, por isso que nossa jornada como cristãos, aqui nessa terra, ela não pode vir a fadiga, nós não podemos ficar pelo caminho. A cãibra nesse corpo, ela não pode acontecer. Nós precisamos alimentá-lo com água e pão que está em Cristo Jesus. É isso ou não? Esse corpo, ele é sustentado com a água e com o pão vindo de Cristo Jesus.
Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Um dia de jejum de Deus pode ser o suficiente para a gente levar uma queda e envergonhar o Senhor. Um dia de jejum de Deus é o suficiente para a gente cair na cilada de Satanás. Então ele está dizendo que a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo: acalmem-se, porque esse é um dia santo, não fiquem tristes. O que a gente faz aqui com a vida da igreja é chorar por ela, para que ela realmente entenda que as expectativas, elas não estão aqui nesse mundo. Existe um casamento, existe uma bodas, que já foi, tem data marcada, mas está no coração do pai. Não está no coração do filho, está no coração do pai. E nós sabemos também que esse dia não vai ser abortado. Esse dia está marcado, nós já temos ele, é o nosso alento. Cabe a nós esperar e não endoidar, porque a coisa não acontece. Já é dia 1º, 2020 já passou, 2021, 2000 chegará e 2000 não passará. Os mais velhos sabem disso, né? De umas profecias, mas o tempo já passou de 2000, nós já estamos em 2023 e a coisa não aconteceu. Jesus não voltou, Jesus não vai voltar, e eu vou viver regaladamente o que eu tenho para viver. Não, isso não é mover por fé, isso é ser alimentado pelo mundo. Então agora, esses homens, lá no Antigo Testamento, estavam querendo tirar essa estrutura humana que simplesmente cria naquilo que via. Ele não tinha expectativa com aquilo que não se via. Eles não confiavam em profecias. Jesus foi profetizado e veio. E alguns tinham medo de que aquela profecia se realizasse. Eles não queriam de modo algum que aquela profecia se consumasse. E aí, ela aconteceu. Alguns estavam esperando. Alguns morreram esperando. A própria palavra de Deus diz que Jesus dizia que aqueles que não tiveram oportunidade de vê-lo encarnado, simplesmente criam numa profecia e eles se moveram. Agora, felizes são vocês que podem tocar na profecia encarnada. Então um povo movia por fé. E agora, a gente olhando para a história, é por isso que nós precisamos meditar na palavra e ver a história que tem no zelo. Por isso que ela foi escrita, por zelo pela minha vida e pela sua. E a igreja, ela insiste em viver no mundo e usufruindo do mundo. Só que a palavra do Antigo Testamento ao Novo Testamento, ela ministra no coração do homem que ele não pode viver na expectativa de mundo. Você concorda com isso? Então muitas vezes a igreja, ela é pega porque ela não medita. E quando ela vai meditar, ela bota um fone de ouvido e ouve 1 milhão de informações e ele se perde, ele se desorienta. É isso que não pode acontecer, é um tempo com Deus. Então ali nesse momento, os levitas estavam ministrando na vida daquele povo, porque havia uma necessidade, porque se esse povo não se movesse, não teria chegado até nós algumas coisas de Deus. E elas chegaram, elas estão disponíveis para mim e para você, porque um povo se moveu por fé. Existe uma geração que ainda vai nascer. E se eu e você não nos movermos por fé,
essa geração, o que vai acontecer com ela? Ela precisa ser retirada do mundo, porque o mundo ele está numa velocidade, igual eu falei para vocês. Se tem alguém que trabalha dia e noite, é Satanás. Mas também tem outra turma que trabalha dia e noite, é o povo de informática, é o povo de TI, é o povo que está ali trabalhando dia e noite, maquinando, por conta de uma mente que acabou de botar você ali, você está escravizado, você precisa produzir um produto que feche e cele com céu de bronze a cabeça de todos e permaneçam no mundo como Satanás o quer. Eu não estou dizendo que o povo de TI é culpado, não é isso. Eu estou dizendo que tem uma mente satânica que está produzindo algo para que o céu seja de bronze sobre a cabeça de todos nessa terra. A ideia é que todos fiquem nesse mundo, para que Satanás trague todos, consuma todos. Mas eu dou glórias a Deus, porque tem um povo que se move por fé, apesar de. Sou eu e você concorda? Você pode dizer eu e você? Satanás se vira, pode trabalhar dia e noite, mas nós nos moveremos por fé. Aprendemos a crer, ter fé, confiança absoluta em Deus, a partir de vendo-o operando maravilhas e milagres nas Escrituras. A partir daí nós vamos conhecê-lo, vendo como ele faz, o que ele faz, e agora, porque quando eu tiro o olho disso, a minha fé não vai ser aperfeiçoada, eu não vou me render a ele. Se ele está dizendo, eu posso, eu sou. Um dia eu estava sentado no meu cafezinho, aí eu inventei de desenhar um boneco. Eu sou muito bom desenhista, o desenho mais ou menos igual a Diana. E aí eu fiz um desenho redondo, botei umas perninhas desse tamanhozinho aqui embaixo, botei uns bracinhos pequenininhos e botei essa área grande. Aí eu botei 2 eu. O eu sou e eu. Num fight. Aqui dentro. Um querendo ocupar. O eu sou aquele que diz para Moisés, vá a Faraó e diz que o eu sou te enviou. E aí tem o eu sou e eu lutando por essa carcaça velha, para habitar. Eu falei, gente do céu. Então, existe uma briga de eus aqui dentro. O eu sou e eu, querendo ocupar esse lugar. E eu preciso desistir. Essa batalha, eu vou perdê-la. Eu preciso perdê-la 2 vezes. Eu preciso perdê-la pela minha vontade e preciso perdê-la para Deus. Eu não posso continuar resistindo à ocupação de Deus e fazer com que a vontade dele seja feita em mim, o medo. Eu preciso desistir dos medos, porque eu entro em parafuso quando eu penso, Deus me usa. Aí eu quero limitar Deus, me usa desse jeito, aqui mais ou menos, tá bom, Senhor? Não exagera na sua vontade sobre a minha vida. Não pode. Deus, seja feita a sua vontade em mim. Então desista de ter o controle de alguma parte de você. Isso é fé. Senhor, governa, seja feita a tua vontade. A igreja precisa andar nessa dependência. Muitas vezes nós não acreditamos em Deus. A igreja não acredita em Deus. Ela não tem uma crença de que Deus é suficiente. E aquilo que Ele dá aos seus não é o suficiente. Nós precisamos mais. A graça te basta. Amém? Eu quero ler alguns versículos dizendo assim. Isaías 42, aí diz o seguinte, 42, 17. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. Coisa
falida. Coisa falida. Amém, gente? São coisas falidas. O Senhor está dizendo aqui, Ele deixou os mandamentos. E os 3 primeiros mandamentos os 2 primeiros mandamentos adorará o Senhor teu Deus, primeiramente. E depois, segundamente, não fará imagens. É mandamento. E aí, está aqui dizendo, mas retrocederão em vergonha aqueles que insistiram em acreditar. Simplesmente depositar. Vocês lembram, vocês são antigos quanto eu. Tem muita gente aqui que tem um tal de santo casamenteiro. Aqui, tem uns aqui que já fizeram assim, verdade. E aí tem um negócio lá, uma simpatia, que é pegar aquele camarada e botar ele de cabeça para baixo num copo d'água. Vou maltratar essa miséria aqui, botar ele de cabeça para baixo, porque eu preciso casar. Vou dizer um negócio. Isso é o que acontece com o ser humano. Não tem céu. Não foi apresentado para ele um Deus. Ele viu algum respingozinho, alguns lampejos de Deus. Ele não tem a inteireza de Deus na compreensão dele, o suficiente para ele ter fé. E aí ele simplesmente acredita em coisas. E aí ele se move nesse negócio. Amém? Eu era motorista de caminhão, comprei um caminhão, fui caminhoneiro. Por 6 meses só, não dei conta. Só que eu tinha um Deus que me ajudava na estrada, chamado São Cristóvão. Então, São Cristóvão é o Deus dos motoristas. Não tem céu. Quantas vezes na estrada vocês leram nos paralamas dos caminhões? Salve Maria. É aqui, gente. O negócio é por aqui. Não tem céu. Então ele simplesmente acredita. Ele não tem fé, ele não se move por fé. Quem move por fé não precisa de Maria, não precisa de Cristóvão, não precisa de Santo Antônio. Não precisa disso. Alguém está aí ou não? Está por aí? É mais ou menos por aí, Dudu? Estou te falando. Tá bom? Então vamos lá, aprendemos a crer, ter fé, confiança absoluta em Deus, a partir de vendo-o operando maravilhas e milagres nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E com isso saberemos quem Ele é, Ele se tornará conhecido por nós. Então nós o conheceremos, porque Ele já nos conhece. Ou não? O que dantes conheceu a mim e a você. Lá no coração, então já nos conhece. Agora ele quer ser conhecido. E ser conhecido demanda disciplina. E a partir daí, eu me movo por fé. Pode acontecer, hoje está ruim, amanhã está ruim, você pega a tua alma e fala o seguinte, aquieta-te. Pode ter um choro. Não é isso? É verdade ou não? Pode ter um choro na noite e pela manhã. Isso é fé. Vai passar. Não, gente, esse trem está demorado demais da conta. Nem, esse trem está demorado. Esse trem não acontece. É por fé, gente, é por fé. Espere no Senhor pacientemente. Amém, crentes? Amém, Neide? Tudo bem, então vamos lá. Jeremias reforça aqui. Assim diz o Senhor, Jeremias 17, do 5 ao 7. Maldito o homem que confia nos homens. Maldito o homem que depende do homem. Maldito o homem que espera no homem. Tu vai ser frustrado. Expectativas falidas. Deus está dizendo. Cara, se Deus está dizendo, não vamos insistir com essa burrice, entendeu? Com esse negócio que daqui eu não mudo, daqui ninguém me tira, eu vou continuar acreditando. Gente! Davi foi experimentado pelos parentes
Jesus foi experimentado pelos parentes. Está dizendo que aqueles que são próximos, o homem, ele vai te trair. Então, por que você insiste? O homem que acredita no homem, ele é maldito. Uau, é pesado, não é? Mas é uma libertação, é uma cura. A igreja, ela não pode depender disso para se mover. É muito mimimi, é muito ai, ai, ai. Eu não vou na igreja porque as minhas expectativas... Para com isso, relacionamento interpessoal é por fé. Você não se relaciona com a outra pessoa pelo que ela tem de material, porque muitos buscam se relacionar. Gente, tem uns trem que é doido, mas vou pular essa parte. Mas tem gente que se relaciona com o outro na possibilidade de usufruir do bem que ele tem. Oh, miséria! Não é isso. Viver por fé é repartir o que eu tenho de Deus. A minha expectativa de me relacionar com cada um de vocês, a igreja tem que se ver assim. A minha expectativa é de que você me dê algo espiritual. As nossas conversas têm que ser céu. Me alimenta, que eu te retroalimento e eu alimento outros. É isso. Isso é entesourar, é vida de fé, por fé. E esse repartir dessas coisas do céu é que vai fazer com que a gente espere o tempo do fim. Espere o noivo voltar. Fé paciente, que espera. Alguém concorda ou não? Tudo bem. Maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade imortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Para que eu quero Deus? Se eu estou me relacionando com alguém que é cheio de din-din, que não tem problema aqui, entendeu? Não, não é isso. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Essa palavra é dura. Essa palavra é dura. Por um breve momento que teve expectativa no ser humano, você vai se ver sozinho, largado, e ninguém quer saber de você. A primeira coisa que a gente experimenta quando é crente, aí você chega, vai numa igreja, aí você à noite, num culto desse, você recebe o Senhor como Jesus como Senhor e Salvador. Aí amanhã você chega no trabalho e diz: eu recebi Jesus, teve uma oração lá, eu virei crente. A primeira coisa que você vai perder é o quê? É o relacionamento humano, gente. Aí você chega à conclusão: vou desconverter, estou perdendo o mundo. Ô, gente, a conversão, a verdadeira conversão, não é tirar você desse mundo, é tirar o mundo de você. Vai acontecer. Você um dia levantou o braço, e a batalha agora é essa, de tirar o mundo de você. E você reclama, a igreja reclama, não, mas podia ficar um negocinho, pode ficar isso, pode ficar aquilo, porque senão o jejum de mundo vai me matar. Ué, mas Deus diz que Ele é a tua força, Ele tem água e Ele tem pão, que é o suficiente. Alguém diz que não? Ou não? É o suficiente ou não? Mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Confiança absoluta, rendição. Ele anda assim: ah, é amor, é mesmo, passou 4 minutos. Ai, Jesus Cristo de Nazaré. Só um minutinho, gente, espera aí.
Então, mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele é rendido, ele tem fé absoluta, vai acontecer, eu não vou me mover, pode baculejar, pode fazer o que tu quiser, Senhor, faça o que tu bem queres. Uau! Isso é dependência. Eu estou dizendo para vocês, não, irmão Aeronal está pronto para ser arrebatado. Não, eu também estou nessa busca, eu estou nessa batalha. Eu também tenho esse corpinho lindo que você tem, essa carnezinha fedorenta que eu e você tem. É uma batalha minha e sua. Tem dias que eu estou por aqui, mas é por um breve momento. Eu me lembro que tem um Deus que é soberano, é grandioso. Amém? Salmo 118, 8 diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Amém? Então assim, meditando nos versículos, o Senhor chama a atenção da sua igreja, da sua noiva, para a cura nas emoções. Então quando eu olho para esse lugar, quando eu olho para o Antigo Testamento, vendo Deus se mover, quando eu olho para o Novo Testamento, vendo Deus se mover, eu recebo cura. As minhas emoções são curadas. Eu sou liberto, liberto dessas amarras do pecado e do medo, o qual endurece o coração. Isso impede a fé, andar por fé, esperança que espera. Então o coração endurecido não anda por fé, amém? Porque o pecado endurece. Para que eu vou andar por fé? Acreditar em quê, gente? Se eu tenho os benefícios da carne, que é pecado, que é mundanismo, para que eu quero? Não, deixa quieto. Só não me tira o objeto do meu prazer, que eu estou bem, entendeu? Céu, não estou nem aí para o céu. Amém? Vamos lá. Hebreus 11, versículo 1 ao 3, ele vai falar da fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Todo mundo já sabe disso. E depois vai ler lá Hebreus mais para baixo. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Isso é fé. Tudo bem. Eu vou ter que parar. Gente. Mas tudo bem. Tem uns outros versículos, depois se você quiser, Hebreus 11, 2 Coríntios, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso é fé, entendeu? Fé é fé. Não tem como dizer como é que é. Simplesmente eu tenho que crer que existe um Deus que é suficiente, que ele já se apresentou no Antigo Testamento, ele já se apresentou no Novo Testamento, e agora eu definitivamente não preciso mais de argumentos ou contra-argumentos para que a minha fé seja solidificada. Ela já o é. Então existe um livro, Antigo Testamento, Novo Testamento, que é suficiente para eu conhecê-lo e eu caminhar por fé. Amém? Provérbios diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Então não é um pedaço do meu coração, porque aqui tem meus altares. Não, tem que tirar os altares, tem que tirar os ídolos, para que o Senhor diz, confie no seu Senhor de todo o teu coração. Então ele não tem muletas, um coração sem muleta, um coração que espera em Deus, um coração que sabe esperar o tempo de Deus. Alguém diz amém aí ou não? Só que, eu só quero dizer que tem dois tipos de pessoas que estão dentro da igreja do Senhor. Aquele que está no processo do leitinho, aquele que está no processo de amadurecimento, do aperfeiçoamento da fé. Paulo diz isso, amém? Então existe um povo dentro da igreja, é por isso que é essa multiforme, não é todo mundo no mesmo nível. Então tem gente que está no processo de amadurecimento, que está no leitinho ainda. Então ele precisa parar, receber isso para depois ir. E agora tem aqueles que já estão andando, e tem aqueles que já terminaram a carreira.
Tem aqueles que estão no processo de começar a alimentar, tem aqueles que já estão andando e tem aqueles que já terminaram a carreira. E aí eu quero ler para vocês 2 Timóteo 4:7, diz: combati o bom combate por fé, espiritualmente. Eu combati o bom combate pela fé, sem confiar em homem, sem ter expectativa em mundo. Eu combati o bom combate contra o sistema mundo por fé. E aí o que ele diz? Combati o bom combate, terminei a carreira. O que eu tinha, pelo qual eu fui enviado, eu encerrei ela. Eu combati o bom combate. A missão que a mim foi concedida, eu a cumpri pela fé. E aí no finalzinho ele diz: guardei aquilo que me guardou a fé. Eu guardei, depois de um combate, depois de uma jornada, aquilo que me guardou, eu guardei até agora, a fé. Então, eu queria deixar isso aqui para vocês. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei aquilo que me guardou em toda a jornada, a fé. Amém? Que sejamos disciplinados como igreja a buscar isso. Não venhamos a nos desanimar, porque existe uma promessa que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que está dizendo isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o que agrada a Deus é aquele que caminha por fé, dependendo totalmente, crendo absolutamente nele. Alguém concorda com isso? Diz amém ou não? E aí, Lucas 17, um povo que está diante do Senhor, Lucas 17, 5, diz: diante disso pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. 12 camaradas diante de Jesus pedindo: aumenta-nos a fé. Então quem é o autor da fé? Quem é o autor daquilo que precisa ser amadurecido e aumentado dentro de mim e de você? É o próprio Senhor. Os apóstolos sabiam de onde viria, e nós temos isso aqui registrado. Cabe a mim e a você o aperfeiçoamento da fé, olhando e meditando e ouvindo desta palavra, o Espírito Santo nos instruindo. Alguém diz amém ou não? Eu queria, antes de ir embora, eu separei uma canção, vocês vão ficar aí. Cadê ela? É? Não, então pronto. Então já? Não, então cancela aí. Então eu quero que você ouça essa canção. E você que sabe, você vai cantá-la. Vamos ficar de pé? Amém? E aí nós temos a experiência do apóstolo Pedro, amém? Que aprendeu a andar por fé. Pedro era um camarada estranho, mas ele aprendeu com Jesus a andar por fé. Vocês lembram dessa passagem? Pedro saiu do barco.